Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais uma mensagem do nosso Senhor Jesus, para mais uma leitura da Bíblia Sagrada, né, meus irmãos? Hoje, meus irmãos, nós vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 19, vai ser a leitura de hoje. Livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 19. A leitura diz assim, meus irmãos: Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos, pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo o que existe. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus, e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho, que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa, se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele no dia em que eles puseram à prova no deserto. Ali os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado o descanso. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse, hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo, se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez este juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. Essa é a leitura da palavra, meus irmãos. O que eu entendo dessa palavra aqui, meus irmãos? Que assim como Moisés foi um grande servo de Deus, né? um porta-voz de Deus, vamos dizer assim, que Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo, né? Quando ele tirou o povo do Egito para atravessar o deserto para ir em direção à terra prometida, Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo, como é que deveria ser, como é que eles deveriam agir, né? Só que esse povo começou a duvidar de Deus, né? A querer provas de que Deus existia, de que ele ia dar a terra prometida para eles, o descanso, né, que eles haviam recebido como promessa.
de Deus. Só que, e nós devemos, meus irmãos, sempre ter o Deus como nosso grande sacerdote, né? Moisés foi um grande discípulo de Deus, só que ele nunca foi visto como maior do que Deus. Deus sempre foi maior do que ele. Então é isso que Deus explica aqui nessa palavra para nós, né, meus irmãos? Que independente do pastor, o pregador, o mensageiro que for falar da palavra de Deus, Deus tem sempre que ser maior. Tem que ser sempre ser considerado o grande sacerdote. É Deus. Não, meus irmãos? Independente de quem vai falar da palavra para a gente. Então, sempre Deus tem que ser exaltado. Somente Ele. Nunca o homem tem que ser exaltado. Assim como Moisés. Moisés nunca foi exaltado mais do que Deus. Ele era um simples servo de Deus, né? Foi um servo fiel a Deus. Né, meus irmãos? Então essa é a palavra de hoje, meus irmãos. Esse é o nosso entendimento que eu tiro dessa palavra, né, meus irmãos? Que nós temos que sempre engrandecer a Deus. Somente a Deus. Tá ok, meus irmãos? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. E até a próxima mensagem.